Maninho, é o seguinte, toda essa onda começa em uma terra bem distante, cheia de animais exóticos, sabe daqueles que a gente só vê por foto? Então, isso mesmo, lá na Austrália, especificamente no oeste do país. Era precisamente 11 de junho de 1979. Mano, eu nem era nem nascido, muito menos imaginava que eu estaria hoje num programa de pós-graduação de criatividade e inovação. Mas ok, né? Esse período lá na Austrália é considerado um período muito frio, úmido e marcados por chuvas com ventos ferozes. Sabe daqueles que a tampa da tua caixa d'água e a telha brasilite da tua casa voa? Mano, desse mesmo que derruba mangueira em Belém e torna ainda pior o trânsito que já é ruim. Não vou nem falar dos alagamentos, né? Pra gente não ficar triste. Mas vamos lá. E foi em meio a um clima desse que Robin Warren fez uma das maiores e mais relevantes descobertas de sua vida. Robin era patologista do Hospital Royal Perth e viu naquele dia em seu laboratório, no microscópio, bactérias do estômago de um paciente. Só tinha um problema. Nesse período era consenso na bacteriologia que o estômago era um local onde as bactérias não poderiam se desenvolver devido à acidez presente no interior do órgão. Portanto, deveriam ser estéreis. As bactérias vistas por Robin eram curvas como croissants, encontradas em uma superfície peluda do revestimento do estômago, o que chamamos de mucosa gástrica. E não perdeu tempo para mostrar para seus colegas que não tinham a oportunidade de vê-las aumentadas em um microscópio. Eles viram as bactérias, mas não o argumento. Só Robin achou que a descoberta significava alguma coisa, ainda que não soubesse o que era. Então, ele passou a ver as bactérias frequentemente. Estavam presentes em cada 3 amostras de estômagos de pacientes que chegavam até o seu laboratório. Ao mesmo tempo, o dogma do estômago estéril lhe sondava. Ninguém mais vira bactérias ali. Então Robin continuou coletando bactérias por mais de 2 anos até encontrar Barry Marshall, um especialista gástrico recém-contratado que precisava de um projeto de pesquisa. Mas antes de começar esse novo capítulo da história, vale lembrar que a maioria dos patologistas não viam os pacientes, trabalhavam diretamente com amostras clínicas que chegavam até o laboratório. Nesse caso, a maioria de úlceras e lesões. Barry concordou em mandar a Robin biópsias de locais livres de úlceras e os dois começaram um trabalho de colaboração. Barry e Robin reuniram 100 amostras limpas e descobriram que 90% dos pacientes que tinham bactérias apresentavam úlceras e todo paciente com úlcera de duodeno tinha as bactérias. Eles tentaram cultivar a bactéria em laboratório no hospital, mas sem sucesso, até que um dia uma superbactéria no hospital sobrecarregou o laboratório e o descarte das amostras, que era feito de 2 em 2 dias, passou a ser feito de 5 em 5. Foi quando eles perceberam que as bactérias cresceram. Elas só precisavam de mais tempo. As bactérias descobertas receberam o nome de Helicobacter pylori, ou H. pylori. Após a descoberta, Robin e Marshall escreveram uma carta à revista Lancet, uma das publicações médicas mais influentes do mundo. Eles concluíram que a bactéria parecia ser uma nova espécie. Estava presente em quase todos os pacientes com gastrite crônica ativa, úlcera de duodeno ou úlcera gástrica. E por isso pode ser um fator importante nessas doenças. E mais uma vez esbarraram no dogma do estômago estéril. Ian Munro, editor da revista, não conseguiu encontrar nenhum resinista que concordasse com a ideia. No entanto, Ian não era um editor comum, e sim um pensador radical. E apesar das objeções de seus resenhadores, publicou a carta, acrescentando uma nota que dizia: se a hipótese dos autores se mostrar válida, este trabalho é de fato importante. Marshall e Robin prosseguiram e provaram que a H. pylori causa úlceras, e graças ao seu trabalho, outros aprenderam a curar úlceras matando a H. pylori com antibióticos. Em 2004, ganharam o Prêmio Nobel pela descoberta. Agora, sabemos que há centenas de espécies de bactérias no estômago e que, entre outras coisas, elas representam um papel essencial na manutenção da estabilidade do sistema digestivo. Só tem uma coisa que não bate aí, mano. O que Robin viu naquele dia não é algo inédito.
O que ninguém havia feito era acreditar. Precisamos considerar também que em 1970 houve a invenção do endoscópio flexível, um tubo com uma luz, uma câmera e uma ferramenta de corte na ponta que os médicos introduziam pela boca e conduziam pela faringe e esôfago até o estômago, possibilitando a coleta de material para análises em laboratório. Antes disso, a maioria das amostras era de estômagos inteiros removidos de cadáveres, dificultando o preparo e, consequentemente, perdendo informações que provavelmente levaram-os a aprender que as bactérias não viviam no estômago. Os endoscópios flexíveis estavam sendo usados no mundo inteiro. Milhares de patologistas observam biópsias de estômago. A H. pylori estava na cara de todos eles, mas eles viam o dogma e não as bactérias. Em 1979, um mês após a descoberta de Robin, um grupo de cientistas americanos publicou um artigo sobre um surto de doença estomacal entre pacientes de uma pesquisa. Os voluntários estavam saudáveis no início do projeto, então metade deles apresentaram sintomas estomacais. Os cientistas examinaram o sangue e o líquido estomacal. Procuraram um vírus, porque sabiam que as bactérias não podiam crescer no estômago, e não encontraram. Depois que o trabalho de Warren e Marshall foi publicado, esses cientistas revisaram suas biópsias. A H. pylori era claramente visível. Até mesmo antes da descoberta de Robin, um professor da Escola de Medicina de Harvard, Sunsumu Ito, fez uma biópsia do próprio estômago e usou um microscópio eletrônico para tirar uma foto perfeita da H. pylori. A bactéria foi classificada como um espirilo, porém, sem mais comentários ou tentativas de identificação. Dezenas de milhares de cientistas viram a foto. Nenhum viu a H. pylori. Outro pesquisador de Harvard, Stone Friedberg, em 1940 encontrou a H. pylori em mais de 1/3 dos pacientes de úlcera. Seu supervisor disse que ele estava errado e o fez interromper a pesquisa. Depois, a H. pylori foi encontrada na literatura médica com a data de 1875. Quando Robin a descobriu, já fazia 104 anos que ela já tinha sido observada e desacreditada. Esse fenômeno é chamado pelos psicólogos Aaron Mark e Evan Hawke de cegueira por desatenção. Douglas Adams define a cegueira por atenção como uma coisa que não podemos ver ou não vemos ou que o nosso cérebro não nos deixa ver porque pensamos que é problema de outra pessoa. O cérebro simplesmente a apaga, como um ponto cego. Se você olhar diretamente para ela, não verá nada, a menos que tenha certeza do que é. Adams usa essa definição em seu livro A Vida, o Universo e Tudo Mais, e traz um conceito real. O cérebro é o sensor secreto dos sentidos. Ele dá passos entre o sentir e o pensar que nós não notamos. Anatomicamente falando, o caminho do olho até a mente é longo. Cada olho tem seu nervo óptico que parte e se divide cruzando o crânio até o córtex visual, localizado na parte de trás do cérebro. A partir daí, a informação visual percorre diversos caminhos e sofre inúmeros processos até chegar ao local onde descobrimos o que os olhos viram e decidimos o que fazer a respeito. Apenas uma ínfima parte do que está na retina chega a esse ponto. O cérebro vai selecionando, acrescentando e subtraindo informações. O que o cérebro acrescenta parece real, o que ele subtrai parece não existir. Por isso, não é uma boa ideia falar ao celular enquanto dirigimos. Usar um telefone diminui a metade a quantidade de informações sensoriais que entram em nossa mente. Nossos olhos olham para as mesmas coisas pela mesma quantidade de tempo, mas o cérebro apaga a maior parte, considerando-as sem relevância. As informações podem ser importantes para dirigir, mas nosso cérebro as processa baseado no que é essencial para o telefonema. Isso não acontece quando ouvimos rádio, porque o rádio não espera que nos respondamos a ele. Como disse Adams, nosso cérebro cega a mente para o que é incomum. Em uma experiência realizada com radiologistas, acrescentaram a imagem de um gorila a raio-x de pulmões.
Os radiologistas viram os nódulos minúsculos que indicavam se os pulmões eram cancerosos, mas quase todos deixaram de ver o gorila, o que ocupava o espaço equivalente a uma caixa de fósforo. Cada radiologista que não viu o gorila olhou-o durante cerca de meio segundo. Mas presta atenção, cegueira por desatenção não é um efeito experimental. Em 2004, uma mulher de 43 anos entrou na emergência de um hospital com sinais e sintomas que, após avaliados e diagnosticados, sugeriram problemas no coração e pulmão. Então, os médicos decidiram colocar um catéter em uma das artérias próximas ao coração. Para esse procedimento, utiliza-se um fio-guia, que é inserido na artéria femoral, na altura da coxa, caminhando nos vasos até chegar ao local indicado para, assim, instalar o catéter. Mas os médicos esqueceram de retirar o fio-guia, o que não colaborou para o estado de saúde da paciente, levando-a à UTI. Vários exames de raio-x foram realizados. Em todos era óbvio o fio-guia, mas ninguém o notou. Não há nada mais enganador do que um fato óbvio. Essas foram as palavras de Robin Ware quando ele recebeu o prêmio Nobel. Era um fato óbvio que as bactérias não viviam no estômago, assim como era um fato óbvio que os médicos das emergências se lembram de retirar as guias do cateterismo. E era um fato óbvio que não existem gorilas em imagens de pulmões. Mas vejamos bem, os radiologistas, os patologistas, os médicos são especializados em ver. Anos de treino e prática tornam o que é invisível para nós óbvio para eles. São capazes de diagnosticar uma doença observando uma imagem de raio-x do peito por uma fração de segundo, tempo necessário para fazer um único movimento voluntário dos olhos. Se você e eu olhássemos uma imagem de pulmão, examinaríamos a coisa toda, procurando irregularidades. Também é isso que os radiologistas novatos fazem, mas, à medida que ficam mais treinados, movem menos os olhos até que só precisem fitar alguns poucos locais durante poucos instantes para encontrar a informação necessária. Isso se chama atenção seletiva e é uma característica da especialização. Aldous Huxley, em seu livro chamado Texto e Pretexto, de 1932, diz que a experiência é uma questão de sensibilidade e intuição, de ver e ouvir as coisas significativas, de prestar atenção nos momentos certos, de entender e coordenar. Na perspectiva de estudar a perícia, o psicólogo Adrian de Groot mostrou uma posição de xadrez para jogadores de diferentes níveis, entre eles grandes mestres e campeões mundiais, e pedindo que pensassem em voz alta à medida que avaliassem a jogada que fariam. O psicólogo tinha duas expectativas. Primeiro, que os melhores jogadores fariam as melhores jogadas, e segundo, que os melhores jogadores fariam mais cálculos. O que ele encontrou surpreendeu. Parece verídico! De Groot descobriu que os problemas desconhecidos são resolvidos em ciclos lentos, que são verbalizados com facilidade e que todo mundo revisita e reavalia algumas soluções. E isso não é indecisão. Cada avaliação vai mais fundo do que a anterior. O que surpreendeu o psicólogo foi como o ciclo de problema-solução era diferente entre jogadores de diferentes níveis. Ele esperava que os grandes mestres fizessem as melhores jogadas, e fizeram, mas pensara que isso se deveria à maior análise por parte deles. O que descobriu foi o contrário. Os grandes mestres avaliavam menos jogada e as reavaliavam com menor frequência do que os outros jogadores. Os grandes mestres não consideravam qualquer jogada que não estivesse entre as 5 melhores. Os jogadores de nível inferior consideravam jogadas que eram até a 22ª melhor. Ou seja, quanto mais experiente o jogador, mais opções ele considerava, mais avaliações fazia e pior era a jogada. Ou seja, menos pensamento levava às melhores soluções e mais pensamento às piores. Seria isso a prova da genialidade e epifania? Seria possível que os grandes mestres fizessem suas jogadas por inspiração? Após observar o pensamento em voz alta dos mestres enquanto jogava, De Groot levantou a hipótese de que as observações dos grandes mestres representam apenas uma fração do que foi percebido na realidade.
A maior parte do que eles veem permanece sem ser dita. Os peritos não pensam menos, pensam com mais eficiência. O cérebro treinado elimina soluções ruins tão rapidamente que elas mal atraem a atenção da mente consciente. Outra observação, envolvendo dois grandes mestres em uma jogada de xadrez, possibilitou observar que a experiência lhe permitia encontrar uma solução quase que imediata. Os grandes mestres não foram grandes mestres desde sempre. Quando mestres, jogavam como mestres, avaliando mais jogadas por mais vezes. Quando eram jogadores de nível expert, jogavam de acordo com seu nível, avaliando mais jogadas mais vezes ainda. Após tantas avaliações e jogadas, acumulando enorme experiência, os grandes mestres conseguem ter uma atenção muito seletiva no jogo. A primeira impressão do perito não é a primeira impressão, é a última numa série de milhões. Criar é pensar. Atenção é aquilo em que nós pensamos. Quanto mais experimentamos, menos pensamos. Seja no xadrez, na radiografia, na pintura, na ciência ou em qualquer outra coisa. Perícia é eficiência. Os peritos usam menos ciclos de problema-solução, porque não consideram soluções improváveis. O que significa que a atenção seletiva é outro modo de dizer fatos óbvios. E eles são tudo que vemos com a cegueira da desatenção. Desenvolver a perícia é essencial, mas ela pode nos impedir de ver o inesperado. Tornar-se perito é somente o primeiro passo para ser criativo. Como vamos descobrir, o segundo passo é surpreendente, confuso e talvez até mesmo intimidador. É tornar-se principiante. Em 1970, os alunos americanos de Shunryu Suzuki, um sacerdote budista, publicaram seus ensinamentos em um livro após a sua morte. O livro Mente Zen, Mente de Principiante era tão pequeno, modesto e inspirador quanto o sacerdote. Ele foi a primeira voz do budismo na América e o livro ainda continua em catálogo. Mente de Principiante era a essência dos ensinamentos de Suzuki. Nas palavras dele, na mente de principiante há muitas possibilidades, mas na de experiente há poucas. Mente de principiante não é a do principiante, e sim a do mestre. É uma atenção que vai além da seletividade e da cegueira da experiência, uma atenção que nota tudo sem pressuposições. A mente de principiante não é mística nem espiritual, mas prática. É ver o que está ali em vez de ver o que pensamos. Criação é atenção. É ver novos problemas, notar o que não foi percebido, encontrar pontos cegos causados pela desatenção. Se em retrospecto, uma descoberta ou uma invenção parece tão óbvia que sentimos que ela estava na nossa cara o tempo todo, provavelmente estamos certos. A resposta para a pergunta "por que eu não pensei nisso?" é mente de principiante. O verdadeiro segredo das artes é ser sempre um principiante, ver o inesperado não esperando nada. Enquanto Suzuki ensinava filosofia oriental em Sokoji, Thomas Kuhn ensinava filosofia ocidental do outro lado da Baía de São Francisco, em Berkeley. Thomas passou a vida estudando física, cumprindo 16 anos como professor em Harvard e, enquanto trabalhava em seu PhD, se interessou por filosofia, um tema pelo qual tinha paixão, mas para o qual não tinha formação. Essa mudança no caminho de Thomas começou numa tarde de verão, quando ele leu pela primeira vez Física, de Aristóteles. O ponto de vista convencional era o de que o livro estabelecia uma base para toda a física que veio em seguida. Thomas, porém, não conseguia enxergar isso. Quanto mais lia sobre a ciência antiga, mais Thomas percebia que ela não estava conectada à ciência que vinha em seguida. A ciência não é um contínuo, concluiu, e sim outra coisa. O que devemos pensar dessas teorias antigas? Será que elas não eram ciência e as pessoas que as praticavam não eram cientistas? Será que a física newtoniana deixou de ser científica quando a física de Einstein a substituiu? Como a ciência se move de um conjunto de teorias para outro, se não construindo gradualmente a partir da obra do passado? Essas foram as reflexões que surgiram a partir de seus estudos.
Após 15 anos de pesquisa, Thomas tinha uma resposta e publicou em um livro chamado A Estrutura das Revoluções Científicas. Propunha que a ciência avançava numa série de revoluções em que os modos de pensar mudavam completamente. Chamou esses modos de pensar de paradigmas. Um paradigma é estável durante algum tempo e os cientistas trabalham para provar coisas que o paradigma vê. Mas, eventualmente, surgem exceções. A princípio, os cientistas tratam as exceções como perguntas não respondidas. Porém, se um número suficiente delas for descoberto e se as perguntas se mostrarem importantes, seu paradigma é jogado numa crise. A crise continua até que emerja um novo paradigma. Então, o ciclo recomeça. Ou seja, os novos paradigmas derrotam por completo os antigos. Os paradigmas são uma forma de atenção seletiva. O que muda durante uma das revoluções científicas de Thomas é o que os cientistas veem. Durante as revoluções, os cientistas veem coisas novas e diferentes quando olham com instrumentos familiares para lugares que haviam olhado antes. O que eram patos no mundo do cientista antes da Revolução são coelhos depois. A descoberta da bactéria H. pylori por Robin Warren, que ocorreu após a publicação do livro de Thomas, pode ser o exemplo mais claro de cientistas vendo o que esperam, e não o que está ali. Depois de Robin, os cientistas olharam para as imagens que já tinham visto antes e ficaram pasmos ao enxergar coisas que não tinham visto na ocasião. Sua perícia, o sistema de crenças, experiências e suposições que Thomas chama de paradigma, os havia cegado. Ver não é o mesmo que olhar. O conhecimento muda o que vemos tanto quanto o ver muda o que conhecemos. Não de modo metafórico ou metafísico, mas literalmente. Ver e acreditar evoluíram porque entender o mundo permitiu que as espécies sobrevivessem e se reproduzissem. Mais tarde, ficamos conscientes e criativos e quisemos mais dos nossos sentidos. Podemos querer acreditar que habitamos um universo estável e objetivo e que nossos sentidos e mentes o representam de modo integral e exato. E podemos ter que acreditar nessa ideia a fim de nos sentirmos suficientemente sãos e em segurança para seguir em nossas vidas. Mas isso não é verdadeiro. Se quisermos entender o mundo a ponto de mudá-lo, precisamos entender que nossos sentidos não nos entregam o quadro inteiro. No livro A História da Criatividade, Austin ressalta que criar significa abrir essa fronteira, reforçar nosso entendimento de modo a notarmos coisas que não tínhamos percebido antes. Elas não precisam ser grandes nem extraordinárias. A exemplo disso, segue a narrativa. Depois do trabalho, você precisa entrar no carro e ir até um supermercado. O supermercado está lotado, uma iluminação horrenda e uma música de elevador capaz de matar a alma tomando conta do ambiente. É praticamente o último lugar que você gostaria de estar. E quem são todas aquelas pessoas no seu caminho? Vejam como a maioria delas é repulsiva. Parecem idiotas como vacas de olhos mortos e como é irritante o jeito grosseiro com que elas falam ao celular. Veja como isso é profundo e pessoalmente injusto. Pensar desse modo é meu ajuste natural. É a maneira automática com que experimento os momentos tediosos e frustrantes da vida. Mas há formas diferentes de pensar nesses tipos de situação. Talvez aquela senhora gorda e muito maquiada que fica gritando com o filho na fila do caixa não seja sempre assim. Talvez isso seja reflexo das noites mal dormidas que tem enfrentado, amparando o marido que está morrendo de câncer. Se você aprender mesmo a prestar atenção, vai ser capaz de experimentar, em circunstâncias difíceis de seu dia a dia, algo não apenas significativo, mas também sagrado. Você precisa decidir conscientemente o que tem significado e o que não tem. Com essa história, o autor quis dizer que quando mudamos o que tem significado, mudamos o que vemos. Então a mulher que ele cita permanece com a mesma aparência, mas ele a vê de forma diferente. Por muitas vezes, quando olhamos para as pessoas e não conseguimos observar o que pode estar se passando com ela, julgamos de maneira equivocada, deixando nossas suposições de lado.
não dando a abertura suficiente para entendermos o que está se passando naquele momento. Mente de principiante e perícia parecem temas opostos, mas não são. Podemos enxergá-las em conexão e não em oposição. A mente de principiante é conectada a e não oposta à perícia, porque os maiores peritos têm conhecimento de que estão trabalhando dentro das restrições de um paradigma e sabem como essas restrições surgem. Na ciência, por exemplo, algumas restrições são resultados de instrumentos e técnicas disponíveis. Robin desenvolvera perícia suficiente como patologista para saber que o dogma do estômago estéril era anterior à invenção do endoscópio flexível e, portanto, por falta de tecnologia, essa poderia ser uma suposição errada. O maior teste da nossa perícia é o modo como entendemos nossas suposições. Não existem verdadeiros principiantes. Começamos a construir paradigmas assim que nascemos. Herdamos alguns, aprendemos alguns e deduzimos alguns. Quando criamos pela primeira vez, já somos o peixe de David Foster Wallace, nadando no mar de suposições que ainda não notamos. O passo final da perícia é o primeiro passo da mente de principiante. Saber o que você presume, por quê e quando suspender as suas suposições. Tá, mas espera aí. Há um problema em ver o que mais ninguém vê. Como sabemos que estamos certos? Qual a diferença entre confiança necessária e certeza perigosa? Entre descoberta e delírio? Vamos começar essa narrativa com a história de Percival Lowell. No verão de 1984, Lowell olhava pela primeira vez através de seu telescópio de seu novo observatório. Ele havia anunciado que estava começando uma investigação sobre a condição de vida em outros mundos, com fortes motivos para acreditar que estamos à beira de uma descoberta. Lowell, por meio de seu telescópio, observou o gelo no Polo Sul de Marte derreter no calor do verão. Outros astrônomos tinham visto linhas retas cruzando o deserto marciano. À medida que o gelo derretia, as linhas mudavam de cor, tornando-se mais claras no sul e mais escuras no norte. Para Lowell, só havia uma explicação possível. As linhas eram canais artificiais, uma incrível rede azul em Marte, sugerindo que um planeta além do nosso é habitável atualmente. Mesmo com um observatório muito bom, até reconhecido por vários cientistas, muitos deles não se convenceram disso. Um dos opositores de Lowell era Alfred Wallace, conhecido por seu trabalho sobre a evolução. Wallace fez várias indagações envolvendo a suposição de Lowell. Uma delas, ele citava como os marcianos poderiam ter vivido antes que esse grande sistema fosse planejado e executado. Ou então, o fato de que o único modo inteligente e prático de levar uma quantidade limitada de água por distâncias tão grandes seria por um sistema de tubos postos no solo. Por mais que diversos astrônomos dissessem que não poderiam ver canais em Marte, Lowell dizia que tinha um observatório melhor. Isso, de fato, era verdade. Poucas pessoas tiveram acesso ao seu observatório particular enquanto ele estava vivo, mas após a sua morte, vários astrônomos puderam finalmente usar o telescópio. Mesmo assim, ninguém conseguiu ver os canais. E o que afinal, então, Lowell enxergava? A resposta estava atrás dos olhos dele. Lowell não era um astrônomo experiente, portanto, acabou fazendo a abertura de seu telescópio tão pequena que ele funcionava como um oftalmoscópio. Dessa forma, o que na verdade pareciam canais em Marte para Lowell, na realidade eram os vasos sanguíneos de sua retina que se refletiam devido à estreita abertura do microscópio. A título de conhecimento, a retina é a parte do olho responsável pela formação de imagem do que nós vemos. Lowell estava olhando para uma projeção de dentro da sua cabeça. Nenhum telescópio é mais poderoso do que o preconceito da pessoa que olha atrás dele. Podemos enxergar algo que não existe quando desejamos muito, assim como podemos ignorar o inesperado quando ele existe. Ver o que esperamos tem a mesma raiz da cegueira por desatenção. Quando preparamos o olhar com preconcepção, não temos a mente de principiante. Lowell poderia ter evitado seu erro. Seu assistente A. Douglas já tinha observado o risco de fazer a abertura do telescópio. O testou em uma hipótese, o alertou e foi demitido por deslealdade. Podemos mudar de direção quando damos passos,
mas não quando saltamos. Loyal deu um salto ao dizer que encontrara vida em Marte. Ele se comprometeu com os canais, mas não com a verdade. Robin deu um passo quando disse que havia bactérias no estômago. Fez essa anotação modesta em seu relatório no laboratório. Em seguida, deu mais passos e eles o levaram ao prêmio Nobel. Warren não carecia de confiança, mas carecia de uma coisa que Loyal tinha em abundância, que era a certeza. A confiança é a crença em nós mesmos. A certeza é a crença em nossas convicções. A confiança é uma ponte, a certeza é uma barricada. A certeza é ainda mais fácil de criar do que a ilusão. O sentimento de certeza, como qualquer outro, vem da eletroquímica da nossa cabeça. A falsa certeza é comum na vida cotidiana. Essa certeza inabalável foi estudada pela primeira vez em 1954, na ocasião em que a paranormal e espiritualista Dorothy Martin revelou ter sido alertada por alienígenas de que o mundo seria destruído em 21 de dezembro daquele ano. Diversos psicólogos fingiram acreditar, juntaram-se ao grupo de seguidores da paranormal e observaram o que aconteceu quando sua profecia não se realizou. Dorothy Martin havia feito previsões específicas. Uma delas passava através de um transe por um alienígena chamado O Criador. Dizia que o homem do espaço chegaria à meia-noite de 20 de dezembro para salvar sua vida e seus seguidores num disco voador. O grupo fez vários preparativos, porém, isso não aconteceu. Foi escrito um livro sobre essa experiência chamado Quando a Profecia Falha. E tem um trecho que descreve exatamente o que aconteceu quando o homem do espaço não apareceu. O grupo começou a reexaminar a mensagem original, que havia declarado que à meia-noite eles seriam colocados em carros estacionados e levados ao disco voador. A primeira tentativa de interpretação veio rapidamente de um membro do grupo que observou que a mensagem deveria ser simbólica, pois dizia que eles seriam colocados em carros estacionados, mas carros estacionados não se movem, portanto, não poderiam levar o grupo a lugar nenhum. Então, o criador anunciou que a mensagem era de fato simbólica, mas que os carros estacionados se referiam aos seus corpos físicos, que obviamente haveriam estado lá à meia-noite. O disco voador simbolizava a luz interior que cada membro do grupo possuía. O grupo estava tão ansioso por qualquer tipo de explicação que muitos começaram a aceitar. A grande previsão dos alienígenas havia sido o fim do mundo. Porém, Dorothy Martin disse receber uma nova mensagem dos alienígenas pouco antes do momento disso acontecer. A mensagem dizia: da boca da terra fostes libertado. Desde o início dos tempos nesta terra, jamais houve uma força de bondade e luz aqui desta sala. Pronto, o grupo havia salvado o mundo. O fim fora cancelado. Alguns membros começaram a ligar para os jornais e anunciar a novidade. Eles nem consideraram a possibilidade de as profecias de Dorothy serem falsas. Dessas histórias, podemos observar que à medida que temos certeza, necessitamos que o mundo se torne coerente e permaneça coerente com o que afirmamos. Vemos coisas que não existem e ignoramos o que existem, de modo a manter a vida de acordo com nossas crenças. Um dos psiquiatras disfarçados chamou de dissonância essa lacuna entre certeza e realidade. Quando o que sabemos contradiz aquilo que acreditamos, podemos mudar nossa crença para ajustá-la aos fatos e podemos mudar os fatos para ajustá-los às nossas crenças. As pessoas que sofrem de certeza têm mais probabilidade de alterar os fatos do que as suas crenças. O mesmo psicólogo estudou a dissonância em pessoas comuns. Na experiência, ele deu tarefas bem simples a voluntários, depois perguntou o que acharam delas. Todos responderam que eram tediosas. Apesar disso, ele os convenceu a dizer a novos voluntários que a tarefa era divertida. Quando eles declaravam aos outros que a tarefa era divertida, sua memória se alterava. Eles se lembravam de ter achado a tarefa divertida, mudavam o que sabiam para se encaixar em algo que inicialmente apenas haviam fingindo acreditar. Afinal, como podemos saber que estamos vendo algo real e não sendo iludidos pela dissonância, que somos Robin e Judá e não como Loyal e Dorothy Martin? É fácil. A ilusão consola quando a verdade dói. Quando você sentir segurança, tenha cautela. Você pode estar sofrendo de certeza.
O conforto da ilusão vem da certeza. Ela é a estrada fácil para passar pelas perguntas e pelos problemas. A certeza é covardia, a fuga da possibilidade de estarmos errados. Se já sabemos que estamos certos, por que confrontar indagações ou dúvidas? Torne a certeza uma inimiga e seja amigo da dúvida. Quando você se permitir mudar de ideia, pode mudar qualquer coisa.